A gente vive numa época tão estranha que até aquilo que já deveria ser ponto pacífico há muito tempo passa a ser questionado. Afinal, quando a gente pensa, por exemplo, em temas como Trindade, ainda há cristãos que acreditam que isso seja apenas uma invenção do catolicismo. Nesse vídeo, a gente vai meditar um pouquinho sobre esse tema à luz do Antigo Testamento. Esse aqui é o canal Todavia. Aqui eu falo do cristianismo em contraste com o mundo contemporâneo. Como é que nós podemos ver os acontecimentos à luz da fé que emana das escrituras. Se você não conhece nada aqui do canal, veja as nossas playlists e especialmente também os vídeos mais recentes postados por aqui. Também peço que você deixe o seu like e que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas possam então conhecer esse tipo de discussão que a gente vai passar a ter a partir de agora. O texto clássico do judaísmo registrado em Deuteronômio no capítulo 6, verso 4, diz o seguinte: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Para muitas pessoas, dizer que Deus é único exclui a possibilidade de que ele seja plural, ou seja, não há espaço no texto bíblico para uma trindade, uma vez que as escrituras estariam afirmando a unicidade de Deus. Deus é apenas um, não pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. Mas será que esse é de fato o raciocínio por trás das escrituras? Para entender melhor essa questão, nós temos basicamente duas palavras que são usadas aqui com essa ideia de uma. Yahid, único, solitário, e existem alguns exemplos no texto bíblico de como essa palavra é traduzida para a nossa língua. Em Gênesis 22, 2, por exemplo, nós temos ali Isaac sendo chamado de o único filho de Abraão. Em contraste com isso, nós temos o termo bíblico Errad, que é mais ou menos a ideia de uma unidade entre mais pessoas. Por exemplo, em Gênesis 2, verso 24, se diz que Adão e Eva seriam uma só carne. Não eram uma só pessoa, porque eram duas, mas essas duas pessoas formariam uma unidade. E é justamente a palavra Errad que aparece na Shema, mostrando ali que existe uma unidade. Deus forma uma unidade de pessoas divinas. Se a Bíblia quisesse dizer que Deus é efetivamente apenas uma pessoa, ela usaria o termo Yahid. E o curioso é que nas escrituras nós vemos como em muitos momentos Deus aparece também em formas plurais. Olha alguns exemplos aqui do texto bíblico. Então disse, está no singular, Deus, façamos o homem a nossa, plural, imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Há um jogo no texto bíblico entre singular e plural, mostrando que Deus se identifica em muitos momentos com ambas as formas. Ele é, portanto, uma unidade entre mais de uma pessoa. Aliás, a própria palavra unidade já indica isso. Para que haja uma unidade, por exemplo, de propósito, é necessário que algumas pessoas, um agrupamento de pessoas estejam unidas dentro de um mesmo objetivo. Alguns vão dizer assim: não, mas o que a Bíblia está dizendo é, na verdade, uma forma respeitosa de se referir a Deus, o chamado plural majestático. Esse plural passa a ser usado com respeito aos reis. Quando a gente vê ali o uso de vossa majestade ou em tratamentos formais vossa senhoria, a gente está usando uma espécie de forma plural de tratamento para se referir a apenas uma pessoa. Mas eu preciso dizer aqui que essa ideia do plural majestático é algo moderno e mesmo na Bíblia você vê os reis sendo tratados pelo singular. Não existe nenhum exemplo de plural majestático em todas as escrituras. Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro exemplo de pluralidade que nós encontramos no texto bíblico, que é o uso da expressão o anjo do Senhor. Eu preciso fazer uma pausa aqui e dizer que esse desafio que nós temos em relação a doutrinas, hoje se vê muito mais amplo, porque não só heresias antigas do passado retornaram, mas também há novos desafios, impostos por um mundo digital com uma nova ótica, uma nova perspectiva, e isso representa uma grande barreira para a Igreja de Deus, especialmente quando a gente pensa na questão do evangelismo e do estilo de vida cristão. Por isso, eu escrevi o livro Adventismo por uma Nova Geração, um livro dinâmico com vários capítulos que são rápidos, numa linguagem muito
prática e acessível. A ideia é refletir sobre vários aspectos importantes e discuti-los à luz da percepção adventista e da palavra de Deus. Você pode adquirir o meu livro recorrendo ao link que está aqui logo na descrição desse vídeo. Assim você também pode ajudar o nosso canal a continuar crescendo, além de ter em suas mãos um excelente conteúdo. Adquira agora e aproveite a nossa promoção. Quando a gente fala do anjo do Senhor, essa expressão ela pode se referir a várias coisas, porque a ideia de um anjo basicamente é a ideia de alguém que é enviado como mensageiro. E sim, a Bíblia fala lá no livro de Hebreus que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas ao longo do texto do Antigo Testamento, não apenas os anjos como criaturas de Deus são mencionados, mas em alguns casos o próprio Deus se manifesta como mensageiro diante do seu povo, assumindo uma forma humana para poder se identificar com os seres que ele mesmo criou. E a gente vai passar agora rapidinho por alguns casos bíblicos em que isso aparece. O primeiro deles é a narrativa de Agar, que foi expulsa por Abraão, uma vez que ela estava sempre em conflito com Sara. Olha como o texto bíblico apresenta a situação dela em seu encontro com o anjo do Senhor. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? O texto mostra então que o anjo do Senhor, que conversa com Agar, é identificado como sendo o próprio Senhor. Outro caso, o exemplo de Abraão. A gente já fez referência aqui ao caso de Isaac e Abraão, e no momento em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, o que constituía um teste feito pelo próprio Deus, ele é interrompido. Nas palavras do texto bíblico, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aquele que se identifica como anjo do Senhor, logo mais passa a falar como sendo o próprio Senhor. Mas nós também temos o encontro famosíssimo de Jacó com o anjo. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. O próprio anjo que aparece a Jacó num sonho fala: eu sou o Deus que te encontrou em Betel. O anjo se identifica como sendo Deus. Não é uma questão de interpretação ou confusão por parte do próprio Jacó. Não, aqui as palavras são inequívocas. Falando da experiência da luta entre Jacó e o anjo, o profeta Oséias faz a seguinte reflexão: no ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. O anjo com quem Jacó se encontra é chamado de o próprio Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que comanda as hostes dos anjos, miríades deles que estão no céu. Então, para a gente ter essa ideia bem clara de que sim, anjo pode se referir na Bíblia a seres criados por Deus, portanto criaturas, como também ao próprio Deus, que em algumas ocasiões se revela a seres humanos mortais. Agora note, um outro encontro bastante conhecido, contado pela Bíblia, é aquele que se passa entre Moisés e o anjo do Senhor da sarça ardente. Note pela leitura que há uma identificação entre esse ser e o próprio Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então, aquele que a princípio é chamado de o anjo do Senhor, depois aparece como sendo o próprio Senhor. Mas não apenas Moisés, o libertador do povo de Israel, teve essa experiência. O próprio povo também teria contato com esse
anjo do Senhor. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. O anjo que guiava o povo durante o êxodo, enquanto eles ainda estavam saindo do Egito, é também chamado de o Senhor. A continuação do texto vai deixando isso cada vez mais claro. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Não há dúvidas, portanto, de que em Êxodo 14, o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Que privilégio ser acompanhados durante esse momento de libertação pelo próprio Redentor. Note como essa dualidade entre o Senhor e o anjo, no caso aí da libertação de Israel do Egito, vai também aparecer no livro de Juízes. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? O anjo do Senhor agora chega para o povo de Israel e fala: eu tirei vocês do Egito. Mas o texto de Êxodo 14 deixa muito claro que quem tirou o povo do Egito foi o próprio Deus. E mais uma vez a gente entende que o anjo do Senhor é também o próprio Senhor nesses casos aqui. Ainda sobre essa questão do povo de Israel ser liberto do Egito, as narrativas não ficam restritas aos textos do Antigo Testamento. A gente encontra também referência a isso no Novo Testamento. E a mesma dualidade é mantida entre esse ser que é identificado ora como anjo do Senhor, ora como sendo o próprio Senhor. E esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Quem enviou Moisés foi o anjo do Senhor, e nós já vimos que esse anjo também é chamado lá no texto de Êxodo como sendo o próprio Senhor. Outra pessoa que tinha uma missão especial e teve também um encontro e foi comissionado pelo próprio Deus foi Gideão. Note como o texto bíblico conta essa história pra gente. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob grande árvore de Ofra, que pertencia ao Asbierrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? O anjo do Senhor é também o próprio Senhor, aquele que envia Gideão. O mesmo de quem Gideão reclama que as maravilhas estavam restritas lá no passado, como se Deus fosse incapaz de ajudar o seu povo hoje. Mas Deus aparece para ele, o comissiona e promete ir junto. O livro de Juízes também tem outros encontros memoráveis, quando, por exemplo, o pai de Sansão, Manoá, tem uma experiência de receber o anjo do Senhor. E existe aqui um vídeo onde eu falo 30 curiosidades sobre a vida de Sansão, e você pode acompanhar depois desse vídeo. Mas note o que a Bíblia fala desse encontro entre Manoá e o anjo do Senhor. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. O homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu:
respondeu: por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceito o holocausto e oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. Esse encontro é muito curioso porque, num primeiro momento, tanto Manoá como a sua esposa imaginam estar falando com um servo de Deus, um profeta, até que eles percebem que ali estava o anjo do Senhor. Em todo momento, esse ser que conversa com eles é chamado de o anjo do Senhor, mas no final, eles próprios percebem que ali estava o Senhor e que eles poderiam morrer porque tinham visto a face do Senhor. Conclusão, a gente percebe em todas essas referências bíblicas que o anjo do Senhor não é apenas uma criatura enviada para se comunicar com os homens. Não, aqui nós estamos diante do próprio Senhor que se apresenta em figura humana para poder interagir com os seres humanos. E muitas vezes a gente percebe que o anjo do Senhor se refere ao Senhor. Ele é identificado como Senhor, mas ele também se reporta ao Senhor. Esses são alguns exemplos de como a gente pode ver a Trindade se manifestando no Antigo Testamento. Muitos podem dizer que Trindade não é uma palavra bíblica, e a gente nem está discutindo isso. A questão é que a Bíblia apresenta para nós pessoas divinas. Se você tem interesse que a gente faça outros vídeos explicando um pouquinho mais sobre a Trindade, escreva aqui embaixo Trindade, e a gente, se tiver muita gente pedindo, vai realizar então um próximo vídeo sobre esse assunto. Agora, será que Jesus realmente se identificou como Deus? Existe aqui um vídeo no canal onde eu falo de Jesus em Filipenses capítulo 2, o que o texto bíblico apresenta sobre a encarnação e como a gente pode compreendê-lo melhor. Esse texto vai ficar aqui na recomendação para que na sequência você também assista. Outro vídeo recomendado será um em que eu trato a perspectiva de um teólogo que fala que Deus se esvaziou e que, portanto, ele se torna um Deus humilde, não é mais importante a verdade e muito menos as doutrinas. Uma loucura, não é mesmo? Mas eu falo desse assunto nessa segunda recomendação. Eu quero convidar você a escolher um desses dois vídeos para assistir e assim continuar apoiando o nosso canal. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.